Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de pneumática. E hoje a gente vai estar falando exatamente sobre a questão de consumo, né, aplicado ao cilindro pneumático, nesse caso cilindro de duplação. Lembrando que é muito comum, né, nos sistemas pneumáticos a gente ter uso tanto de cilindro de simplização como o de duplação, né? Qual é a grande diferença? No cilindro de duplação, a gente tem o acionamento do cilindro, né, tanto pela câmara traseira como pela câmara dianteira, por meio do ar comprimido. Né. No caso do cilindro de simplização, uma dessas câmaras normalmente ela fica sendo pressionada por uma mola. Né. Então você, por exemplo, vamos supor que a mola esteja na câmara dianteira, né. Então o ar ele vai entrar na câmara traseira e quando deixar de ter a pressão pneumática, a própria força da mola faz com que o cilindro retorne. Né? Então, nesse caso aí, caracterizando como um cilindro de simplização. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando com o de duplação. Né? E aí, acaba tendo um consumo maior, né, referente ao ar comprimido ali do sistema, e é exatamente o que a gente vai estar vendo. Essa é a fórmula, né, para poder calcular, né, esse consumo, né, do cilindro. E isso é muito importante exatamente para você dimensionar a questão do compressor que vai estar aplicado ao sistema. Né? Exatamente o quanto você vai ter de demanda ali do compressor. Obviamente, quanto mais elementos você tenha no sistema, né, que vai demandar o ar comprimido, mais consumo obviamente será demandado ali do compressor, e obviamente é necessário fazer essa análise para poder chegar ali o quanto de fato você vai ter, né, de consumo, e consequentemente dimensionar de forma correta ali o compressor. Bom, no caso referente à fórmula, né, aqui está exatamente as informações, né, do que representa cada um dos itens. A gente tem aqui exatamente a questão do consumo, né, que representa esse Q, né, ou seja, o consumo em litros por minuto, onde a gente vai ter, para encontrar esse consumo em litros por minuto, a relação desse produto, onde a gente vai ter a área, né, essa área é a área do êmbolo, né, essa área aqui, né, o comprimento útil do cilindro, né, da haste do cilindro, a quantidade de ciclos por minuto, né, ou seja, o ciclo representa o avanço e o retorno do cilindro, né, então isso aí representaria um ciclo. A gente tem também a pressão efetiva, né, que seria esse aqui. A pressão efetiva representa exatamente a pressão que está ali aplicada ao cilindro, né, ou seja, uma pressão interna ali do sistema, e também a pressão ambiente. Né. Muita gente se questiona sobre a necessidade da análise da pressão ambiente, né, ou seja, a relação ali com base na pressão atmosférica. Isso tem uma demanda, né, importante ao sistema, porque o compressor ele vai estar exatamente, entre aspas, né, aspirando, né, o ar atmosférico, né, o qual esse ar atmosférico ele já tem uma certa pressão ali sobre ele, e essa pressão, né, principalmente sistemas que estão ali acima do nível do mar, né, acaba tendo um impacto maior também ali no processo. Mas basicamente essa é a forma para a gente poder calcular esse consumo, tá bom? Então eu vou apresentar aqui o nosso projeto, qual vai ser, né? Então para não ficar tão longo, no próximo vídeo a gente já começa a trabalhar a parte do cálculo. Então o cilindro que a gente está observando, né, vai fazer esse cálculo, a gente considerou, né, exatamente essas informações. O comprimento útil do cilindro, 12 centímetros, né, ou seja, 120 milímetros. O diâmetro da haste, 3/4 de polegada. O diâmetro do êmbolo, 2 polegadas. Né? Até antes de falar sobre essa questão aqui, você pode perguntar, poxa, mas aqui está informando o diâmetro com 3/4 de polegada, e aqui está informando o diâmetro de 2 polegadas. Né? E na fórmula a gente acabou de ver que a gente precisa da área, né? E nesse caso aí a área do êmbolo. Só que tem um detalhe. Né? No caso do cilindro de duplação, você tem que observar exatamente esse conceito, né? Levando em consideração, por exemplo, deixa eu dar um pause aqui para a gente poder ver melhor. Pronto, aqui. Então, a gente tem a câmara dianteira do cilindro e existe a câmara traseira do cilindro. Nessa animação aqui tem até uma hastezinha aqui, ó,
né, pegando também na câmara traseira, mas na maioria das vezes essa haste aqui, né, ela é irrisória porque ela acaba sendo menor, né, você tem o sistema de amortecimento ali do cilindro, mas enfim. O que é que acontece? Essa relação da área que a gente tem aqui no sistema, ela vai servir para exatamente encontrar o volume que vai ser demandado ali, né, seria o volume nessa parte geométrica ali do cilindro interno, porque você tem a área multiplicada pelo comprimento, né? Então a área multiplicada pelo comprimento, né, você vai encontrar o volume, né, que vai ser deslocado ali do ar, beleza? Então, imaginando que nessa câmara traseira, né, não tenha essa partezinha aqui, ou seja, seja de fato uma câmara vazia, o que acontece? Você tem todo esse volume ali referente ao consumo, né? Ou seja, o consumo para o cilindro avançar ele é maior do que para o cilindro recuar. Por quê? Na câmara dianteira, né, você vai ter a haste do cilindro preenchendo uma parte do volume, né? Então o volume a ser preenchido pelo ar comprimido vai ser menor, né? Então por isso que essa informação do diâmetro do êmbolo, diâmetro da haste é tão importante aí para esse cálculo do sistema, porque você tem o consumo tanto no avanço como no recuo, né? E o consumo no avanço vai ser diferente no recuo, levando em consideração esse projeto que a gente está observando aqui. Isso porque, dependendo do cilindro, né, exemplo, vamos supor um cilindro de duplação com dupla haste, né, existe também, ou seja, ele teria uma outra haste aqui também, né, então você teria uma haste tanto em um ponto como em um outro, como no outro, e aí nesse caso você teria um volume preenchido ali também pela haste do cilindro, né, tanto na câmara traseira como na câmara dianteira, né, assim sendo definido qual seria a câmara traseira e a câmara dianteira. Então, dito isso, obviamente a haste do cilindro ela vai servir para a gente calcular esse volume onde o ar comprimido vai ficar preenchido ali na câmara dianteira, tá bom? Então, repetindo, o comprimento do cilindro está aqui 12 centímetros, o diâmetro do êmbolo 2 polegadas, o diâmetro da haste 3/4 de polegada, e aqui as informações referentes à pressão e a quantidade de ciclos, né? Ou seja, a pressão ambiente seria a pressão externa 1,2 bar, a pressão efetiva, a pressão interna ali do sistema 7 bar, e a quantidade de ciclos por minutos, né? Ou seja, a ida e o retorno do cilindro, 10 vezes, né? Então essas são as informações para a gente poder calcular. No próximo vídeo a gente já vai trabalhar diretamente ali no cálculo, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, e é isso. Valeu!